Olá, está iniciando mais um programa Feminina aqui pela TV Cidade. Quero lembrar que você, telespectador, pode acompanhar a reprise semanal dos nossos programas ou então acessar o site da TV Cidade, que é www.tvcidade.net. Hoje o Feminina vai falar sobre doenças reumáticas na infância. Para isso, vamos conversar com o pediatra Dr. Pedro Assis Silva. Tudo bem, doutor? Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Para iniciar nossa conversa, então, explica pra gente o que é o reumatismo. Bem, reumatismo é um termo mais geral e ele tem a ver com as queixas que normalmente os pacientes informam para nós, de dores nas juntas, dores musculares, inchaços, né? Mas o reumatismo em si é um termo bem amplo e não especifica exatamente qual doença está sendo pesquisada. Mas, na verdade, significa só queixa de dor, desconforto nas áreas articulares das pessoas. E quando a gente fala em reumatismo no sangue, o que é? O reumatismo no sangue, na verdade, é um termo inadequado, porque o sangue é o local onde se busca a verificação de quais doenças existem. Então, o exame de sangue é que detecta qual é o tipo de problema que o paciente tem, então é assim que se pesquisa as doenças reumáticas. Mas, na verdade, não existe reumatismo no sangue, assim como não tem diabetes no sangue, como não tem câncer no sangue, né? Seria sim uma forma de buscar o diagnóstico daquelas doenças. Quando que as mães podem levar os seus filhos no pediatra para saber se eles têm reumatismo? Bom, é importante no aspecto de doença reumática ou na pesquisa de doença reumática, as queixas das crianças, se são queixas recentes, agudas, né, que causam desconforto, isso deveriam ser imediatamente pesquisadas. As doenças que têm fundo reumatológico, ou seja, são doenças crônicas, elas normalmente já cursam com um tempo maior de queixa. 2, 3 semanas de queixa de dores de juntas, de inchaço nas juntas, de febre, de queda do estado geral, perda de apetite, ou seja, são queixas mais arrastadas que devem ser pesquisadas de forma mais incisiva. E também muita gente fala sobre as dores do crescimento. O que seria? É um termo interessante, porque dor de crescimento, se dor de crescimento existisse de uma forma real, praticamente todo mundo estaria na infância chorando e gritando diariamente. É um absurdo. Na verdade, dores de crescimento são queixas dolorosas que se verificam em crianças mais na fase escolar, de 4 a 16 anos com mais frequência. Em torno de 10 a 20% dessas crianças têm essas queixas, são queixas mais noturnas, são queixas em que a criança às vezes está calminha e acorda à noite com um choro forte, de uma dor forte muscular, e no outro dia ela nem lembra às vezes que teve a dor, que estava ótima e acorda ótima, bem. Então as queixas de crescimento, de dores de crescimento, na verdade não causam interferência no desenvolvimento natural da criança. E deve ser sempre, de forma bem incisiva, devem ser pesquisadas, porque por trás disso podem existir problemas de ordem ortopédica, de ordem neuromuscular, emocional. Então, de qualquer forma, são dores para serem investigadas também, né? Doutor, quais são as principais doenças reumáticas na infância? As doenças mais comuns reumáticas na infância seriam a febre reumática, que talvez seja a mais comum e a mais visível no nosso meio, e outras bem mais raras, que são a artrite idiopática infantil e o lúpus eritematoso sistêmico, que são doenças, essas duas últimas, muito raras mesmo, e que é mais interessante para nós seria, na verdade, a verificação da febre reumática como uma queixa a ser verificada. E essas doenças, existem alguma causa para que elas aconteçam? Para a febre reumática, possivelmente a gente pode até falar de forma mais detalhada, sim. Mas o lúpus eritematoso sistêmico e a tal da artrite reumatoide infantil, eles não são doenças com causas determinadas até então. Existem várias formas que você pode tentar colocar essas doenças, que é de fundo imunológico, hormonal, por contato com vírus ou infecções, mas não existem causas definidas próprias para essas doenças. São doenças crônicas que, em geral, comprometem bastante o organismo e que devem ser realmente também bem pesquisadas. Então, nessas doenças reumáticas, os sintomas, eles são semelhantes àqueles que afetam os adultos?
Pela própria designação de reumatismo, sim, porque quase todas essas doenças cursam com a queixa de dor, de desconforto articular, de enxume de junta, de calor local nas articulações, articulações grandes como de joelho, tornozelo, quadril, ombros e cotovelos, mas algumas delas também atingem pequenas juntas, como de dedos e dedos de pés e mãos. E essas doenças também cursam com outros sintomas, às vezes, quais que sejam a febre, queda de estado geral, a perda de apetite, emagrecimento súbito, a criança perde a atividade geral de que fazia regularmente. Então, são doenças que chamam a atenção, que devem ser sempre bem pesquisadas. E se não forem tratadas, podem evoluir para a vida adulta? Como são doenças que atingem mais de um segmento do corpo, por exemplo, não é só a articulação que é atingida em algumas delas, mas pele, rins, fígado, coração. Então, são doenças que, se não forem manejadas, elas podem evoluir com atraso de crescimento, com comprometimento importante de órgãos que são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. E, mais que isso, como atinge muitas articulações, impedem, na verdade, o próprio desenvolvimento do ser humano no seu aspecto laboral depois, né? Então, são doenças na infância que devem ser obrigatoriamente bem checadas, tratadas de forma adequada. As que exigem tratamento prolongado têm que ser feitas a contento, bem acompanhadas. Lembrar que o longo prazo, às vezes, inclui toda a adolescência, que vai até os 18, 19 anos, mas depois essas doenças seguem em tratamento durante a fase adulta e exige a manutenção do tratamento rigoroso para que não tenha, de novo, retorno dos sintomas com o agravamento da condição dos pacientes. E essas doenças, elas podem ocasionar limitações permanentes? Certamente sim, porque, como eu falei ainda há pouco, se não forem tratadas, essas lesões progrediriam, com deformidade de junta, no caso das que atingem mais as áreas articulares, deformidade de juntas, incapacitação para trabalho, incapacitação para atividade habitual de casa ou mesmo estudantil. E algumas evoluem com lesões cardíacas severas, se você não tiver tratamento adequado, ou se atinge o sistema nervoso central, a pele. E, sobretudo, algumas atingem as áreas nobres, que seriam áreas renais. Eu já falei do coração, mas as áreas renais, que também são bem comprometedoras para a vida de uma pessoa. E existe também algum tipo de prevenção? Essas doenças de evolução crônica, como a artrite reumatoide juvenil e como o lúpus eritematoso, como não tem uma causa definida para essa doença, é difícil fazer a prevenção específica, que se evitando tal coisa, não se teria a tal doença. Então, na verdade, são doenças que você faz o diagnóstico e, a partir do diagnóstico, começa a trabalhar um tratamento definitivo ou de longo prazo dela. Então, a prevenção para essas duas doenças, principalmente, são difícil até. Na verdade, como se entende assim, que se você pode fazer prevenção simplesmente tendo uma boa alimentação, uma boa higiene, um bom aspecto sanitário, uma boa cobertura vacinal, uma boa prevenção de doenças em geral, você, na verdade, também estaria prevendo a ocorrência de doenças desse tipo, né? Que podem ter como desencadeantes, às vezes, coisas bem comuns. E existe também uma idade onde essas doenças começam a aparecer? As doenças reumáticas, normalmente, elas se apresentam até os 16, 17 anos. É a época em que elas mais se apresentam. E, então, o tempo assim, que fica de manifestação seria mais na infância, terceiro, quarto ano, até os 16, 17 anos, é quando você consegue detectar esse tipo de ocorrência de doença reumatológica. Doutor, é bom a gente falar mais também sobre as partes do corpo que as doenças reumáticas afetam. Uhum. É interessante lembrar que algumas doenças têm predileções para determinadas juntas. Por exemplo, a febre reumática, que depois a gente vai falar com certeza, ela tem uma predileção por atingir juntas juntas maiores, quais sejam os joelhos, tornozelos, quadris, o ombro, os cotovelos. E essas outras doenças mais raras, como o lúpus eritematoso e a artrite reumatoide, elas têm predileção por essas juntas grandes, mas também pelas juntas menores, que justamente são as juntas que têm a ver com mãos, pés e que você exige para trabalhos diários praticamente, né? Então, por tudo isso é importante o diagnóstico e também, como eu digo, o tratamento bem feitinho. Essas crianças com doenças reumáticas, elas sentem dores frequentemente? Algumas doenças têm cursos agudos, né? Então,
poucas semanas a doença se instala e as queixas vão sendo repetitivas. Então as queixas nesse período de doença aguda seriam bem intensas, bem chamativas. O Feminina vai para um breve intervalo, voltamos em seguida.